Está começando o Talk Show, um programa de entrevistas produzido pelos acadêmicos da quinta fase do curso de jornalismo da FURB. Nosso programa nasceu na necessidade de ouvir boas histórias e dar destaque aos seus protagonistas. São pessoas que fazem a diferença nas mais diversas áreas do conhecimento e que constroem um país melhor nos pequenos atos. O Talk Show tem a supervisão do professor Sandro Galarça e a produção dos alunos da disciplina de Laboratório de Entrevista no Jornalismo. A realização é da FURB TV. No programa de hoje, recebemos o professor Dr. Caio de Córdova. Ele possui graduação em farmácia pela UFSC, acumula algumas especializações na área da saúde, tem doutorado em farmácia pela USP e atualmente é professor dos cursos de farmácia e biomedicina da FURB. Além disso, o professor Caio também tem experiência em práticas integrativas e complementares. Ele é mestre em Reiki e aplica e ensina os diversos níveis de Reiki aqui na universidade. Seja bem-vindo, professor Caio, agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui presente. Obrigado. Professor, eu acredito que quem nos assiste tem pessoas que nunca ouviram falar sobre Reiki e tem alguns que já ouviram falar. Então vamos começar pelo começo. O que é Reiki? O Reiki é uma prática de reequilíbrio energético. O nome vem da tradição japonesa, né? Reiki, então, é um nome japonês, que significa ki, esse finalzinho ki significa energia, né? Mas não é qualquer tipo de energia, não é a própria energia do indivíduo que é utilizada no processo. Reiki se remete à energia que vem da fonte que criou o nosso cosmos, né? Independente da crença de qualquer um, você pode chamar isso de qualquer nome, né? Pode até chamar de Big Bang, se quiser, né? Então, Reiki seria a energia que vem dessa fonte, que cria o universo todo, né? Todo o cosmos, e sustenta esse universo energeticamente, né? Então, o Reiki é uma prática que utiliza essa energia, né? O reikiano, ele aprende a canalizar essa energia em benefício de si próprio também, ele pode fazer o seu autotratamento, e em benefício das outras pessoas para equilíbrio de problemas de saúde de maneira geral. Mas não só saúde física, mas também saúde emocional, mental e até das suas dimensões de frequência mais elevada, como a gente diria assim, da sua dimensão espiritual. Entendi. Você tem uma vasta experiência na área da saúde, né? Ali com a ciência, o senhor é doutor em farmácia. Em que momento da sua vida o Reiki entrou na sua vida? Foi bastante particular a história, um pouco longa, mas vou tentar resumir. Okay. Então, foi um momento que eu estava passando por um período bastante difícil da minha vida. A minha esposa também, digamos assim, colateralmente acabava sofrendo com isso também, energeticamente, e a gente buscando ajuda também, né, buscando apoio, buscando suporte energético, até espiritual, naquele momento de bastante crise. Naquele momento, uma pessoa falou para minha esposa, né, olha, acho que a tua esposa falou para ela, mesmo diretamente, né, acho que ia ser muito bom se tu fizesse Reiki, ia ser muito bom para ti. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era Reiki, né. Isso foi mais ou menos em volta de 2005, por aí provavelmente, 2004, 2005. Quando essa pessoa falou para minha mulher, tu devia procurar o Reiki, deu um estalozinho assim na minha cabeça. Nunca tinha ouvido essa palavra, inclusive, né? Deu um estalozinho, Reiki, que negócio é esse? Né? Fiquei curioso, fiquei muito curioso, né? E aí fui para o Google pesquisar, internet pesquisar, olha que negócio interessante esse negócio aqui. Quer dizer que de repente eu posso aprender também a fazer para minha mulher. Essa foi a minha primeira intenção, né? Entendi. Porque ela era muito sensível a energias de baixa frequência do ambiente, assim como o pessoal diz, uma esponja energética, né? Quem é que estiver ouvindo vai entender bem isso, né? A pessoa que entra num lugar que a energia é ruim, ela se sente mal, ela sente esse mal-estar, né? Então, aí que na verdade me motivou a aprender o Reiki nesse primeiro momento por essa razão. E aí depois, na verdade, eu vi que o Reiki talvez era mais para mim mesmo, era mais para minha transformação pessoal, e aí acabei me aprofundando, acabei ensinando também, depois de algum tempo, teve a iniciativa de a gente começar esse projeto de ensino do Reiki aqui na FURB, e aí foi embora. Bacana. De modo geral, quais os principais benefícios do Reiki? Os benefícios são principalmente imediatamente, né, de um bem-estar imediato, um sentimento de se sentir melhor energeticamente, as emoções também, né, equilibradas logo que você recebe uma sessão de Reiki, mentalmente também, tranquilidade, clareza mental. As pessoas relatam frequentemente quando saem das sessões de Reiki, nossa, parece que
tirou um peso de 20 quilos das minhas costas, Nossa. assim, isso é um relato bastante comum, né? E fisicamente também, apenas que fisicamente, para tratar as doenças físicas, o processo é um pouco mais longo, né? Ele é bastante demorado, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas mesmo assim, algumas condições, o efeito é muito rápido, como o alívio da dor, por exemplo. No alívio da dor pode ser até imediato. Dor de cabeça, por exemplo, é imediato, né? Mas doenças mais graves, onde o corpo físico já está bastante abalado, né? Apenas esse tratamento precisa de muitas sessões, né? Para chegar num equilíbrio adequado, né? Mas, de qualquer forma, esse sentimento de alívio já se sente imediatamente após uma sessão de Reiki. Bacana. Como é uma sessão típica de Reiki? Eu sei que existem sessões que são presenciais e também é possível enviar Reiki à distância, né? Eu queria que você me explicasse essa diferença e como é que funciona. A forma de envio só vai, às vezes, mudar um pouquinho na questão da técnica, né? Mas a pessoa que vai receber, basicamente, a gente orienta, né? Que de preferência ela fique em repouso, de preferência deitado, a não ser que haja algum inconveniente, né? Mas é bacana ficar deitado para fins de relaxamento mesmo. E quando é presencialmente, o que o reikiano faz? Basicamente, ele coloca as suas mãos, né? Então, através da mão do reikiano, que é essa energia canalizada, né? Essa energia que vem da fonte do universo, né? Pode ser meio estranha essa conversa, mas um dia todo mundo vai chegar, né? Na tranquilidade dessa compreensão. E basicamente o reikiano vai colocar as mãos nos principais centros energéticos da pessoa que recebe. Hoje também já é um conhecimento já mais difundido no Ocidente, né? Esses pontos energéticos a gente usa muito o nome de chakras, né? Então quem pratica yoga conhece os chakras, né? Então já tem muitas vertentes que já têm esse conhecimento que foi principalmente trazido do Oriente, né, para o Ocidente, um conhecimento milenar desses pontos de energia, né, que são os nossos maiores centros energéticos. São 7 principais chakras ao longo da coluna, né? Ao longo da coluna vertebral. Mas a gente normalmente coloca a mão em outros pontos também, chakras secundários, às vezes mais laterais, também nas pernas, no joelho, no tornozelo, né? Entendi. Tanto na parte da frente do corpo. Então a pessoa deitada a princípio de barriga para cima numa maca, depois terminado na parte da frente, a gente dá uma cutucadinha, tem que acordar, às vezes a pessoa ela acaba pegando no sono, mas desperta ela para ela virar de bruços, né, de barriga para baixo. E aí a mesma coisa, a gente coloca as mãos nessas posições dos chakras na parte de trás do corpo. Aí normalmente tem que acordar mesmo a pessoa depois que termina, que ela dá uma boa relaxada. A distância é a mesma coisa, né, porque na verdade até hoje, por exemplo, pode ser um pouco polêmico, mas a física quântica está se aproximando, né, dessas respostas que a gente tem das práticas esotéricas. Por sinal, o Reiki é uma prática esotérica, né? Até podemos comentar um pouco mais sobre isso há milênios, né? Então, a física quântica já comprova que, na verdade, por exemplo, quando dois elétrons ou duas partículas, qualquer coisa desse tipo, né? Se elas entram em contato, se elas são colocadas muito próximas, e depois eu afastar essas partículas e colocá-las até numa distância para nós praticamente infinita, né? Uma vez que elas entraram em contato a primeira vez, mesmo que eu afastá-las, o que uma partícula sofrer, a outra vai sentir também. Se uma for aquecida, a temperatura elevada, a outra aquece também, né? Então esses fenômenos da física quântica são exemplos que nos ajudam a mostrar que para a energia não existe distância, não existe espaço, não existe tempo, né? É instantâneo. O tempo é o tempo do pensamento, né? Então, à distância, a pessoa acaba recebendo essa energia da mesma forma. A hora que o reikiano intenciona, envia essa energia para a pessoa está recebendo essa energia imediatamente, né? Então, apenas a forma de enviar pode ser um pouco diferente. Existem diferentes técnicas, né, que a gente ensina também para o reikiano. Ele vai acabar encontrando uma técnica que ele mais gosta para o envio dessa energia, mas é bastante parecido. E da mesma forma, a pessoa que recebe fica em repouso, né, durante um horário combinado. É bacana combinar um horário de preferência, né, e vai ter os mesmos benefícios do que o Reiki presencial. Bacana. Questão de espaço e tempo. De espaço, ok, posso enviar para uma pessoa que está distante. E de tempo, eu posso enviar Reiki para um evento futuro, um evento passado? Exato. Mesmo para o futuro e mesmo para o passado. Para o futuro é muito comum a gente combinar, às vezes, né? Uma pessoa pediu para eu enviar Reiki para ela amanhã à meia-noite, ou amanhã às 10 horas da noite, mas às 10 horas da noite eu tenho um compromisso. Entendi. E aí o que eu faço como reikiano? Eu começo a enviar agora, mas mentalmente eu decido. É basicamente uma decisão mental. Entendi. Na minha mente eu programo
né, que o reiki vai chegar para a pessoa naquele horário que ela estiver disponível, que foi o horário combinado. E passado a mesma coisa. Eu mesmo já enviei reiki para o passado, e até contando, eu conto isso nos cursos, né? Foi sem querer, né? Mas por ter esquecido, né? Uma pessoa me pediu reiki, ontem eu acordei de manhã assim, meu Deus, esqueci, o que eu faço agora? Né? Vou mandar para o passado, né? Então me concentrei, enviei o reiki para ela receber ontem de manhã, no passado, e é muito engraçado que a gente recebe as confirmações disso depois, né? E de pouco, no final do dia, um pouco depois, a pessoa manda uma mensagem assim, nossa, que legal, recebi o teu reiki ontem, aquele horário, senti um monte de coisa, assim, então, como é que a gente explica essas coisas, né? Sim. Só experimentando mesmo. Por isso é um conhecimento, como a gente disse, né? Um conhecimento esotérico, porque não é uma coisa que vem da fé cega, né? Não é algo que vem da autoridade, como a teologia, é algo que a gente tem que experimentar, tem que experimentar para ver. Ele tem uma fundamentação filosófica, né, como centros de energia, a energia em si, os chakras, mas só estudar o reiki também não é suficiente. A gente tem que experimentar, senão a gente não vai nem acreditar. Né? E não tem envolvimento nenhum com religião. Isso é bastante importante, né? Sim. Apesar de ele ter sido trazido para o conhecimento humano, né, nessa época mais recente, no início dos anos 1920, né, na década de 1920, por um japonês chamado Mikao Usui, que naquela época, né, mais no final da sua vida, ele se tornou um monge budista, né, mas na verdade em si, claro, que teve as suas influências por ele ser budista, mas ele nunca teve essa intenção, né? Então Mikao Usui, ele trouxe o reiki como um método de tratamento mesmo. É um método de tratamento para... Alguns usam o nome cura, né? Eu não gosto muito desse nome cura. Mas o objetivo de trazer a pessoa de volta ao equilíbrio. Mas independente, ele nunca mencionou também, Mikao Usui, né? De que era uma prática budista, de que só podia praticar quem era budista, e nunca colocou nenhum limite a esse respeito, né? E sempre divulgou o reiki, ensinou o reiki para qualquer pessoa, independente de crença religiosa. Um dos principais discípulos de Mikao Usui, inclusive, era um militar. Nossa. Era um militar japonês da Marinha de Guerra japonesa. Né? Então, assim, não tem nada a ver com religião nesse aspecto mesmo. Isso é importante abordar porque tem pessoas que são receosas, né? Ai, não Sim. vou porque a minha religião talvez não muito, permite. Muito. O problema disso é que eu não vou entrar muito nessa profundidade para não causar muita polêmica, né? Okay. Mas algumas vertentes religiosas dizem assim, não vai lá porque isso é coisa do diabo. Assim, coisa de diabo, é meio que o contrário isso, né? Sim. Eles têm as suas motivações, né? Não vamos aprofundar nas motivações, mas realmente não tem nada a ver. E obviamente não é nada a ver com coisa do lado negro da força, né? Certo. É o contrário. Bacana. O bate-papo está muito bom, está muito interessante, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência continuamos conversando com o professor Caio de Corda. Vamos ser sinceros, não é só ter uma infraestrutura incomparável, é poder usar tudo isso para fazer a diferença e somar na vida das pessoas. Porque para formar a próxima geração de líderes, empreendedores e criativos, é preciso somar o estudo de casos reais com pesquisas que mudam o mundo. É saber que tem diferença entre ouvir falar e viver essa experiência. Escolha somar no seu futuro. Inscrições abertas em ingressar.furb.br. FURB, graduação não é tudo igual. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco mais sobre Reiki, uma das diversas práticas integrativas complementares. No primeiro bloco, o professor Caio nos explicou o que é Reiki e quais são os seus benefícios. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto. Caio, em toda a sua experiência como reikiano, pessoa que ensina, que aplica, você pode me contar uma história assim que te marcou? Duas que eu lembrei. Elas são mais marcantes, todas elas são bem marcantes, né? Mas eu lembrei de duas pessoas aprendendo o reiki, né? Até tem uma questão importante, na verdade, do reiki, que, digamos assim, a cura definitiva, na verdade, ela vem de dentro. Nada vem magicamente de fora. De fora a gente ajuda, a gente ajuda energeticamente a trazer aquela pessoa de volta ao equilíbrio, mas no final a pessoa tem que mudar. Ela tem que mudar os seus hábitos, ela tem que mudar o seu padrão de pensamento, que vai afetar as suas emoções também, né? E me lembra de um caso de uma vez, de um curso que a gente acabou oferecendo aqui através da universidade para a Secretaria de Saúde, né, de um município aqui da região de Blumenau. E nesse grupo, né, eram profissionais concursados, já que atuam em unidades de saúde, né,
não exatamente que era obrigatório o curso, mas as pessoas foram muito incentivadas a ir, né? E uma dessas pessoas que estava fazendo o curso, na verdade, ela estava indo conscientemente, assim, ela não queria, na verdade, aprender aquelas práticas integrativas e Reiki. Inclusive, ela comentou que ela achava que Reiki era charlatanismo, né? Essa coisa não existe, né? E, na verdade, ela só estava indo porque, assim, eram as sextas-feiras, né? Então, era uma desculpa para ela não precisar ir trabalhar na rotina lá do trabalho, lá na unidade de saúde. Então, só por isso ela foi. Mas ela achava que isso era charlatanismo mesmo, né? E, enfim, acabou participando dos cursos. A hora que o curso terminou, ela pediu para dar um depoimento. E ela contou isso, né? E contou que ela estava com bastante problema psiquiátrico, né? Tomando um medicamento controlado, acompanhando com um psiquiatra, né? E ela já estava tendo pensamento suicida, né? Já estava tendo ideação suicida, já estava pensando em se matar mesmo. E quando terminou o curso, né? Ela se transformou tanto durante o curso de Reiki, achando que era charlatanismo, né? No começo, que o psiquiatra no final deu alta, retirou os medicamentos e deu alta para ela. Tipo assim, ó, tu está curada, não precisa mais nada. E ela sentia isso, assim, tinha modificado tanto ela que ela tinha se tornado outra pessoa. Nossa. Tipo, recebeu alta psiquiátrica e estava encontrando de novo a alegria de viver na profissão dela. Isso foi muito marcante, né? E o outro eu não vou contar porque pode ser um pouquinho polêmico, mas a gente só vou falar por alto, né? Okay. Mais de um caso, assim, de pessoas que participaram dos cursos de Reiki que tiveram processos de cura de doenças, né, graves, de doenças bastante graves, que essa doença desaparecer completamente e o médico mandar fazer os exames de novo, assim, ué, mas cadê o negócio? Né? Cadê o negócio que estava aqui? Sumiu? Sumiu, assim, muito marcante. Mas eu queria reforçar, por isso que eu dei aquela introdução no começo, né? Não é todo mundo que vai, às vezes, chegar nesse nível de cura, porque precisa ter essa transformação interna. Então, para o reikiano, aquele que está disposto a aprender, aquele que vai fazer o curso, é mais fácil ter essa transformação. De uma pessoa que vai receber como paciente, digamos assim, né? E isso acontece em várias áreas da saúde, né? O paciente, normalmente, ele quer milagrosamente que venha uma coisa de fora, né? Uma pílula, um comprimido, um remédio que vai lá e cure ele, e ele não precisa fazer nada, né? Entendi. Inclusive, ele quer ficar a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, se mantendo a mesma pessoa e simplesmente tomar uma pílula mágica que vai tirar todos os problemas dele. Mas não é assim que a cura acontece, na verdade, né? Sim, e a sua vida e a vida da sua esposa também foi transformada pelo Reiki, né? Exatamente, de todo mundo, na verdade, né? Se a gente conversar com qualquer pessoa que fez um curso de Reiki, a gente vai ver que ela é uma pessoa antes e depois do Reiki é uma pessoa bastante diferente, muda mesmo. Muda a nossa perspectiva de vida, né? Realmente transforma bastante. Certo. Muitas pessoas são céticas em relação a algumas práticas integrativas, né? Sim. Como você responde o ceticismo que as pessoas têm do Reiki? Isso é bastante importante, né? E tem a ver de novo com o fato de o Reiki ser uma prática esotérica. A resposta é experimenta. Vai lá experimentar, vai lá. Muitas pessoas falam, né, até de homeopatia, de isso, de não sei o que, isso não funciona, mas já experimentou. Já foi fazer uma, vai lá, experimenta, né? E aí normalmente essas barreiras elas caem assim, né? Porque a pessoa ela sente, ela vai sentir literalmente no corpo, né? Ela vai sentir o efeito daquela prática. Certo. O Reiki tem se popularizado cada vez mais, né? Aqui na região, acredito que também. Você tem uma perspectiva para o futuro do Reiki? Um sonho utópico, né? Acho que não vai acontecer, mas seria que todo mundo fosse reikiano, né? Seria muito bacana. Nossa, o mundo seria um mundo totalmente diferente. Obviamente não vai acontecer porque uma grande parte da população ainda vive nessa vibração de violência, né? De violência e polaridade, e quer brigar com o outro, e acha que a vida se resolve na violência, né? Uma boa parte da população. Mas, de qualquer forma, a perspectiva é que, pelo menos o restante da população, que pelo menos vislumbra, ou pelo menos sonha com um mundo melhor, com um mundo mais equilibrado, um mundo mais saudável, onde a nossa alimentação seja saudável, onde a gente tenha respeito pela natureza, onde cada ser humano se respeite, né? Também, independente de cor de pele, de etnia, de crença, de qualquer tipo de coisa, né? Então, as pessoas que sonham com um mundo melhor, comecem a buscar essas práticas, né? Não necessariamente o Reiki, mas outras práticas também, né? Outras práticas, como a gente diz, práticas integrativas e complementares em saúde. Certo. E para se tornar um reikiano,
Reikiano é a pessoa que aplica o reiki, Isso. né, às outras pessoas e Uhum. também aplica a si mesmo. Precisa ter algum dom? Não, Como é que faz? nada, é só querer. Só querer. É só ter vontade, né? Na verdade, é basicamente uma técnica mesmo, um jeitinho de fazer, um jeitinho que se aprende, né? E aí também tem um aspecto que é da característica esotérica, né? Dessa arte, como outras artes esotéricas. Depois de um curso de Reiki, tem um processo que a gente chama, logo em seguida no curso, né? No final do curso, um processo que a gente chama de sintonização. Esse é o processo místico mesmo, é a parte mística, né, do Reiki. Então, é feito um processo, o mestre reikiano, né, aquele que está conduzindo ali o processo, ele faz essa sintonização na pessoa. Na verdade, ele está mais intermediando ali esse processo de sintonização de energias que vem para aquela pessoa, que é como colocar um rádio na estação certa, né? Então, para eu receber aquela frequência, né, se eu quero lá 107.1 MHz, eu tenho que girar lá, né, o cursor do rádio para aquela frequência. Então, sintonizar justamente tem esse paralelo, né, com esse nome, né? Na verdade, abrir canais energéticos da pessoa, né? Aí literalmente é isso mesmo, né? Abrir canais energéticos daquela pessoa para que a energia daquela frequência realmente consiga ser recebida por ela e aí através dela, através das suas mãos, passarem para aquela pessoa. Então, a princípio, a pessoa tem que estar disposta a receber, né, esse processo de sintonização e querer, basicamente querer, né? Não requer nenhuma habilidade especial, nenhum dom, né? Tem que nascer diferente, não, nada disso, né? Qualquer pessoa pode fazer. Entendi. Você falou sobre canais energéticos, são os chakras que nós temos ao longo do corpo, correto? Os chakras seriam os centros energéticos, né? E os canais seriam como nossos sistemas de veias e artérias, né? A gente tem, na verdade, esses sistemas de canais por onde a energia circula no nosso corpo, né? Entendi. Talvez para alguns é mais fácil também visualizar. Muitos devem conhecer, por exemplo, a acupuntura, né? A prática da acupuntura. A acupuntura é aplicada, né, ao longo de alguns meridianos de energia, esses canais de energia, em pequenos pontos, pequenos microchakras, na verdade, que correm, né, que estão localizados ao longo desses canais de energia, né? E a gente tem 3 grandes canais, na verdade, como, digamos, 3 grandes artérias de energia. Certo. Uma bem grande no centro, ao longo da nossa coluna, e 2 grandes laterais, né, que circulam esse canal central, lateralizando, assim como serpenteando esse canal central. Esses seriam os 3 grandes canais, e esse canal central, que na tradição indiana, né, principalmente da tradição do yoga, é chamado de Sushumna, né? Esse canal central, Sushumna, é esse canal que vai ser aberto, né, que vai ser sintonizado para que a energia do Reiki possa ser transmitida por um reikiano que está aprendendo ali aquele processo. Entendi. A FURB oferece curso de Reiki para a comunidade, né? Isso. Para a pessoa que quer se tornar um reikiano, como é que faz? Tem algum lugar que dá para se inscrever aqui na FURB? Sim. Quando é que acontece esses cursos? Com qual frequência? Agora a gente está começando esses ciclos de Reiki. O Reiki é ensinado principalmente em 3 níveis, né? Nível 1, 2 e 3. Estamos fazendo agora esses ciclos de Reiki uma vez por ano, principalmente porque, na verdade, o segundo semestre eu estou dedicando, digamos, para cursos assim de especialização de Reiki, né? Que chama Karuna Ki, Shambhala também, né? Para quem já fez o nível 3 do Reiki. Então, o próximo ciclo ele começa normalmente em março, né? Em março de cada ano, começa com o nível 1, depois março, abril, maio, nível 1, nível 2, nível 3, depois os demais cursos em seguida, mas em níveis mais avançados, né? E as inscrições são feitas sempre a partir do site do nosso projeto, que é reikinafurb.org, né? Então é bem fácil de lembrar, tudo junto, reikinafurb.org. Ali a gente tem um pouquinho de Reiki, um pouco de informação sobre esse projeto, que é um projeto de extensão, na verdade, um projeto de extensão universitária que é a forma, né, com que eu encontrei de oferecer esses cursos através aqui da universidade. Eu acho isso muito bacana, porque esse projeto de extensão e esses cursos em si, eles são aprovados, né? Eles têm aprovação pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão, têm certificação pela universidade, né? Então eles são realmente chancelados pela universidade. Eu achei isso muito bacana para dar credibilidade para o curso. Sim. Isso tem sido bastante interessante e tem atraído, né, um número bastante grande de pessoas. Então a inscrição basicamente ali pelo nosso site, né, reikinafurb.org. Então normalmente ali pelo mês de fevereiro, né, dá para ficar atento e acessar ali o nosso site, que as inscrições são abertas ali na metade de fevereiro em diante, por aí, mais ou menos. A gente vai deixar o link desse site na descrição.
Dos diferentes níveis de Reiki, no nível 1 a pessoa consegue aplicar em si, correto? Sim. E no outro? E também já pode aplicar no outro, né? A diferença dos níveis é em que dimensão energética da pessoa a gente vai atuando. Então, o reikiano vai aprendendo porque ele vai se transformando também durante o processo de aprendizado. Então, para ele ir se adaptando também a esses níveis de energia, no nível 1 ele é ensinado e ele recebe, digamos, símbolos energéticos e a instrução de como atuar principalmente no nível físico da pessoa. Né? Mas aí tanto nele quanto de outras pessoas também. Então, se tiver alguém com dor, né, uma dor no corpo físico, ele já consegue atuar também. Entendi. Aí no nível 2, ele aprende também a atuar nas dimensões emocional e mental da pessoa, padrões de pensamento, transtornos mentais, né? E o reikiano também vai se transformando nesse processo, por isso tudo é feito gradativamente. Né? E no nível 3, ele é capacitado a atuar na dimensão espiritual da pessoa. Então vai além da mente, dessa mente aqui, dessa mente que controla essa persona, né? Esse personagem aqui. Vai em dimensões mais sutis, na essência mesmo, lá na raiz do que a pessoa é. A essência do que aquela pessoa é, porque muitas vezes alguns problemas estão lá, na verdade, né? Não é uma questão dessa mente aqui, mas são questões da sua própria essência, né? Mais antigas da sua existência. Certo, muito obrigada. De nada. O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode assistir aos outros programas no nosso canal do YouTube. Aproveita para se inscrever e deixar aquele like. Ficamos por aqui e até a próxima.